Oi pessoal, estamos de volta com o quadro Comportamento. Meu nome é Joana Darque dos Santos, sou coordenadora do curso de Psicologia Unipam. Estamos aqui hoje com a psicóloga Iralva Moreira Soares para conversar conosco a respeito da escola. Bem-vinda, Iralva. Obrigada, Joana. Esse mês de fevereiro, no Brasil, de uma forma geral, todas as escolas públicas e privadas, estão iniciando as suas aulas. Tempo para a gente poder refletir um pouquinho sobre o papel da escola, a função na educação e os papéis dos pais e dos educadores. Iralva, gostaria que você falasse um pouco para nós qual o papel da escola na formação e constituição do sujeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, do Unipam, o seu em especial. Falando nessa questão da importância da escola na vida das pessoas, na vida da sociedade, é de suma importância, porque quando a pessoa entra na escola, é o primeiro acesso de maneira mais direta, de maneira mais efetiva que ela tem no meio social. E nós somos seres constituídos através das relações. Então, nesse sentido, a entrada à escola, ela vai proporcionar a esse sujeito, a essa pessoa, essa oportunidade da convivência, porque antes ela está inserida basicamente no meio familiar. Ela participa das questões sociais, mas de uma maneira um pouco mais restrita. A entrada na escola vai proporcionar a ela esse acesso, poderíamos dizer, ao conhecimento. Só que nós temos que ter cuidado com isso, porque a escola, ela não pode se propor somente à transmissão do conhecimento. A escola precisa ser também um espaço, não é o único, mas é também um espaço de constituição da pessoa, de desenvolvimento humano, não apenas um professor que ensina e um aluno que aprende. A entrada na escola, ela proporciona ao aluno o acesso às regras, aos limites. Isso vai dando de maneira mais efetiva, porque em casa, a família, às vezes, por N questões, não precisamos entrar em detalhes, mas ela acaba deixando, ela não vai impondo essas regras a essa criança, ela não coloca os horários, ela deixa passar a questão dos limites, ela fala uma coisa, mas depois ela volta atrás. Na escola é um pouquinho diferente, a escola vai fazer... Você acredita que a entrada na escola, ela pode ser, para algumas pessoas, um momento tranquilo, mas para algumas outras, um momento sofrido? Com certeza. Isso vai depender muito da preparação para a entrada nessa escola. Se a família, de uma forma geral, porque não podemos nos restringir aos pais, aos cuidadores, aqueles que estão com a criança, se eles preparam essa criança para este momento, e se eles se preparam, porque normalmente as famílias também não estão preparadas para deixar o filho, para confiar na escola, se eles não estão preparados, eles não vão passar a segurança necessária para essa criança confiar naquele ambiente. E o primeiro sentimento que a criança precisa ter na escola e a família também é a confiança. Se ela não se sente confiante, ela não se sente segura. Se ela não se sente segura, vem a ansiedade, vem o medo, vem o receio, vem a saudade intensifica de casa, o querer voltar, o processo fica muito mais difícil. Então, essa preparação ela é imprescindível. O falar da escola para a criança desde pequenininha. Tem um dia que ela vai entrar na escola. Então, que isso faça parte da vida dela, nem que seja através da fala, desde muito nova. Às vezes a gente vê os pais falando para as crianças, olha, o ano que vem você vai entrar na escola, você vai entrar na escola. E muitas vezes isso passa como um castigo. Então agora você vai para a escola. Eu acho que você está dizendo assim, dessa importância que os pais têm, de motivar a criança, de passar com que a escola seja um lugar agradável, que seja um lugar de conhecimento, mas também um lugar agradável. Isso é importantíssimo, passar o lado
positivo da escola, porque ela tem. E essa diríamos, uma crença, um comportamento que as pessoas têm é disso, de como se aqui você não vai se adequar às regras, mas na escola você vai se adequar. Ah, o professor vai fazer você fazer. Já coloca a escola como um lugar de dificuldade, já coloca o professor como aquele que vai somente cobrar. E claro que vão ter os momentos de cobrança, os momentos que precisa se cumprir ali um cronograma, mas tem um outro lado, e é esse que a gente precisa ressaltar, né? A outra parte, a criança vai ter acesso lá, ela vai ver até onde ela pode, até onde ela vai ter que parar, né, ali. A criança, né, quando ela adentra a escola com toda essa questão da socialização, do momento de adaptação, né, a escola também tem um papel importante nesse processo? É preciso que seja uma rede e a escola é um desses pontos da rede, né? Porque é uma ligação de escola, de aluno, de familiares e de sociedade, né? Então, a educação, de maneira geral, ela é embasada em 4 pilares. O primeiro deles é aprender a aprender, né? O segundo é o aprender a fazer. Se você chegou na escola, você aprendeu como que aprende, porque na nossa vida a gente está aprendendo o tempo todo, não é porque você entrou na escola que você vai aprender. A gente aprende desde o dia do nosso nascimento, né? Mas então na escola você vai ter uma maneira mais sistematizada de aprendizado, né? Essa é a diferença. Então, quando você aprendeu a aprender, então agora você vai fazer, é o aprender a fazer. É o momento de colocar a mão na massa, é o momento de criatividade, de se soltar, de conviver com o colega de uma maneira mais prática, mais lúdica. As crianças e o ser humano, de uma maneira geral, gosta muito do fazer, né? Não dá só para aprender a aprender, tem que fazer. Então, depois deste momento, consequentemente, o terceiro pilar seria o aprender a conviver. Nesse processo todo, ela está aprendendo a conviver, né? Tem o coleguinha que é um pouco mais chorão, tem o que é mais risonho, tem aquele que emburra. Então, ela vai aprendendo a lidar com aquilo ali na prática, sem que ela perceba. Ninguém precisa chegar e falar. Ela, por si só, ela vai pegando aquilo ali, né, no dia a dia. E o último pilar, né, tão importante quanto os outros, mas é o aprender a ser. Para mim, todos eles estão interligados, porque se você aprende a aprender, se você aprende a fazer, você aprende a conviver, consequentemente, você está aprendendo a ser, né? Aprendendo a ser como? Nessas relações. Nós aprendemos a ser, nós vamos nos constituindo nessas relações e com essas relações sociais. Então, à medida que a gente fala desses 4 pilares, a gente pode entender que a escola, ela tem um processo de transmissão de conhecimento, mas ela também tem um processo de formação de identidade, de pessoas, de cidadãos. Com certeza. Eu creio que talvez seja o mais importante. Nós precisamos nos constituir pessoas, né? E à medida que a gente se constitui através da escola, que também não é só escola, claro, né? Mas é um dos lugares principais, o resto a gente aprende, aprender a ler, a escrever, a fazer a conta, cada um no seu tempo vai aprender. A escola também se presta a esse serviço, mas ele não pode ser tão mais importante do que a constituição do sujeito. Nesse processo, há passagens. O aluno adentra a escola, tem um período de adaptação na entrada. Depois, nosso ensino no Brasil ele é feito por ciclos. Há também nesses ciclos um processo de adaptação? E quando a gente fala na adaptação, é importante a gente pensar, porque é normal que se pense a adaptação do aluno. De adaptação, ela não é só do aluno. A adaptação precisa ser da família, da sociedade, da escola. Mais uma vez, é o conjunto, né? A gente precisa sempre pensar, questões de educação é um conjunto, é uma rede, né? Eu gosto desse termo porque a rede ela vai se ligando aos pontos. E é isso, cada um no seu pontinho, mas todos interligados. Então, o processo de adaptação, ele pode ser vivenciado de maneira tranquila para algumas crianças e para algumas famílias e para outras não, né? E não é só na entrada na escola, né? A criança e o ser humano, de uma maneira geral, ele vai passando por processos de adaptação a vida toda. Iralva,
Obrigada pela sua presença aqui hoje. A gente vê o quanto que a educação é importante para a formação, para a identidade das pessoas. Obrigada por estar aqui conosco e aguardamos você em outros programas Comportamento. Eu que agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição. Obrigada a todas pela atenção. O tema educação vai ainda voltar no nosso programa pela importância da educação na formação, na identidade das pessoas. Nós acreditamos que a educação possa ser ainda tema de debate, possa ser tema de orientação, possa ser tema para o governo, para educadores, para pais, para a família de uma forma geral, devido à importância da educação na formação da identidade de todos. Obrigado e aguardo vocês no próximo programa Comportamento. Então, muito obrigada, professora Joana Dark, pela sua participação e vocês aí de casa continuem ligados. Depois do intervalo tem dica cultural para vocês. Não saiam daí!